moçada? Nós vamos então hoje para a nossa última aula de gases, tá? De estudos gases. Hoje nós vamos começar falando da transformação isocórica, tá? Gente, coros significa volume, portanto, iso igual, coros, volume, isocórica é uma transformação feita sob volume constante, tá? Essa transformação isocórica também é chamada de isométrica ou isovolumétrica, mas o nome mais usado, o nome mais comum é isocórico, então acostuma com a nomenclatura, ok? Bom, se eu pegar a lei geral dos gases, que é PV sobre T igual a constante, lei geral, né? Passo o V para cá e deixo o que é variável de lá, o que é constante de cá, tá? Então, P sobre T é igual a constante sobre o volume. Agora veja, se o volume é constante, uma constante dividido por outra constante dá outra constante. Esta relação matemática é conhecida como lei de Charles, tá certo? Lembre-se, a expressão que diz P sobre T igual a constante, quando a gente tem esse tipo de relação, isso é uma lei. A partir do momento que eu comparo um estado com outro, deixa de ser lei e passa a ser o quê? Equação. Então a equação de Charles é quando eu comparo pressão e temperatura iniciais com pressão e temperatura finais. Lembre-se que divisão significa diretamente proporcional. Maior pressão, maior temperatura. Ok? Legal, né? Você pode pegar por aqui também, até nessa ideia, se eu passar para cá multiplicando. Quanto maior o T, maior o P, tá? Fica mais fácil de visualizar. Bom, como é que é o gráfico da lei de Charles? Se eu pegar P sobre T igual a constante, jogo o T para o outro lado, isso é uma equação do tipo Y igual a X, tá? Que é uma equação do primeiro grau, que o gráfico é uma reta. Matematicamente, essa reta passa pela origem, porque quando T é zero, P é zero. Só que fisicamente ela não pode passar pela origem. Daí essa bolinha aberta. Por que que ela não pode passar pela origem? Porque eu não posso ter nem temperatura zero e nem pressão zero, tá bom? Para um gás. Legal. Gente, então tá aqui, tranquilo. Aí eu vou te passar então um exercício que eu sempre costumo passar nessa aula. O exercício é o seguinte. No laboratório, um cientista pegou dois recipientes, um de volume VA e um de volume VB. Confinou nesses dois recipientes a mesma massa de gás e os submeteu a variações de temperatura, obviamente tendo variações de pressão, e anotou os resultados no mesmo diagrama. Então tá aqui, ó. Sobre os volumes VA e VB, podemos afirmar que VA é maior que VB, os volumes são iguais, VA é menor que VB, ou não há dados para responder o problema. Pensa um pouquinho antes de continuar o vídeo. Dá um pause e pensa um pouquinho que eu já vou responder para você. Ok? Legal. Bom, vou responder de duas maneiras. Primeiro, matematicamente. Matematicamente, a gente vai pegar a equação de Clapeyron, onde essa constante é o NR. Joguei o V para o outro lado, aí fica uma constante sobre outra constante. Tá? Uma constante sobre outra constante dá outra constante, conforme eu falei aqui no começo da aula. Tá? Agora, matemática. O volume, ele é inversamente proporcional a essa constante final aqui, ó, tá? Quanto maior o volume, menor essa constante. E essa constante é o coeficiente angular da reta. Quanto maior o coeficiente angular, mais inclinado. Menor o coeficiente angular, menor a inclinação. Se o volume é inversamente proporcional a ela, quanto maior o volume, menor o coeficiente angular, menos inclinada é a reta. Está respondido. O volume maior corresponde à reta de menor inclinação. Então a resposta é o quê? VA maior que VB. Certinho? Professor, me ajuda, não entendi, me ajuda a explicação física. Legal. Vamos imaginar que eu tenho a mesma massa gasosa que tem dentro desta sala, também está dentro dessa tampinha. Beleza? Mesma massa, tá? Aí eu te pergunto, para uma mesma temperatura, em qual recipiente, na sala ou aqui dentro, eu vou ter a maior pressão? Obviamente, a maior pressão é
onde o volume for menor, porque para a mesma temperatura, né? Para uma mesma temperatura, tá? Se eu pegar aqui, ó, para uma mesma temperatura, pode pegar essa equação aqui, ó. Para uma mesma temperatura, pressão e volume são o quê? Inversamente proporcionais. Então, o que eu tenho aqui, ó? Para uma mesma temperatura, se eu pegar aqui um T, para uma mesma temperatura, eu vou ter aqui um VA e vou ter aqui o quê? Um VB, tá certo? E aí fica fácil, ó. Veja bem, para uma mesma temperatura, quem tem a maior pressão? Não é o recipiente de menor volume? Olha para cá, quem tem a maior pressão aqui, ó? A maior pressão, perdão, escrevi errado aqui. Pressão PB, pressão PA. Então a maior pressão é a do volume B. Fechou? Então tá aí a explicação física e a explicação matemática, certo? E para encerrar a transformação isocórica, como é que ficam os gráficos que envolvem volume? Esses mesmos que você já viu lá na isotérmica. Coisa bem simples, né? Pressão em função do volume. Ó. A pressão pode variar, o volume não. Aqui mesma coisa. Pressão pode variar, o volume não. Só que bolinha aberta indicando que a pressão não pode ser zero. Tá? Que envolva temperatura e volume. Ó. Temperatura em função do volume, volume em função da temperatura. Mesma coisa. Temperatura pode subir ou descer, aumentar ou diminuir, mas o volume não. Daí essa reta vertical para cima. E aqui a reta horizontal, indicando que a temperatura muda, o volume não. Certo? Bolinha aberta, porque a temperatura não pode ser nula. Ok? E agora nós vamos para a transformação isobárica. Ok? Então, gente, vamos lá. Transformação isobárica. Baros, né, é pressão. Então, isobárica, tá? Pressão constante, tá? Vai parecer repetição, né? É até meio que uma repetição matemática do que eu acabei de fazer na isocórica, tá bom? Lei geral dos gases. PV sobre T igual a constante. Jogo a pressão para cá, que ela é constante. Fica V sobre T igual a uma constante sobre a pressão. Se a pressão é constante, o que dá uma constante sobre uma constante? Outra constante. Isso aqui também é conhecido como lei de Charles. Tá? Costumava-se chamar lei de Charles e Gay-Lussac, né? Contribuição matemática do Gay-Lussac. Mas hoje em dia já quase que tudo quanto é autor só põe lei de Charles também. Tá? Tanto a isocórica quanto a isobárica. E a velha conversa, né? Lei e equação de Charles. Tudo bem? Então, lei de Charles para a isobárica, equação de Charles para a transformação isobárica. Tá? Como é que fica o gráfico? Do mesmo jeito. Volume sobre temperatura é uma constante, então o volume é uma constante vezes a temperatura, função polinomial do primeiro grau, gráfico reta. Bolinha aberta, porque nem o volume nem a temperatura podem ser nulos. Tá? E aí eu vou meio que repetir aquela ideia daquele exercício que eu fiz com vocês há pouco. Tá? Vamos pegar um outro modelo de exercício, igual, né? Do mesmo padrão, mesmo tipo de pergunta. Em um laboratório, um cientista realizou 2 experimentos sob pressão constante. Um com uma pressão PA e outro com a pressão PB. E aqui ele não fala qual pressão é maior, tá? Só fala que uma pressão é PA e a outra PB. Aí ele pergunta, qual pressão é maior? Já que com esse diagrama aqui. Bom, e aqui você não tem desculpa de não dar conta de fazer, porque pelo menos a parte matemática você tem que dar conta. É a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Se você pensar que essa constante é inversamente proporcional à pressão, então quanto maior a pressão, menor a constante, menos inclinada é a reta. Então, matematicamente, a pressão maior é o PA, tá? Porque tem o menor coeficiente angular. Tudo bem? Agora, a resposta física da coisa. Vamos pensar assim, ó. Eu coloco a mesma massa gasosa em 2 recipientes providos de êmbolo. Este êmbolo pode subir e descer aqui sem atrito, tá?
Então o que acontece? Quem determina a pressão que está dentro do êmbolo? A massa do êmbolo com o peso que está lá em cima mais a pressão atmosférica. Pressão atmosférica aqui e aqui é a mesma. Despreze a massa do êmbolo, considere só a massa que está sobre os dois. Sobre esse cilindro, né, sobre este êmbolo que está aprisionando o gás, eu tenho 2 kg e aqui eu tenho 5 kg. Em qual dos recipientes a pressão é maior? É óbvio que a que tem mais massa. A que tem mais massa vai fazer mais pressão, certo? E se fizer mais pressão sobre a mesma temperatura, o que vai acontecer com a mesma massa de gás? O que tem mais pressão vai apresentar um volume o quê? Desculpa, menor. Correto ou não? Então, a pressão maior tem um volume menor para uma mesma temperatura. O que você faz? Vem aqui no gráfico, para o mesmo valor de T, quem tiver a maior pressão tem o menor volume. Então aqui eu tenho um VA e aqui eu tenho um VB, tá? Conclusão então, como a maior pressão está associado ao menor volume, então o PA é maior que o PB. Ok? Bem tranquilo, né? Bom, e para finalizar, os gráficos que envolvem a pressão, né? Se a pressão é constante, aqui você já está sabendo. Pressão constante, volume variável. Pressão constante, volume variável. Pressão constante, temperatura variável. Pressão constante, temperatura variável. Tá bom? Bolinha aberta, na parte de cima significa que o volume não pode ser zero. E aqui que a temperatura não pode ser zero. Fechou? E para encerrar nossa aula de estudos gases, eu vou te apresentar a lei de Dalton para misturas gasosas. Certinho? Então, pessoal, vamos lá. Mistura gasosa. Lei de Dalton. Eu disse mistura. Certinho? Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar 2 balões volumétricos separados por um registro. Tá bom? Estão interligados, mas tem um registro separando os dois. No primeiro balão, eu tenho um número N1 de moléculas com a pressão P1, volume T1, temperatura T1. No segundo, N2, P2, V2, T2. Se eu aplicar a equação de Clapeyron para o primeiro balão, eu tenho isso. Para o segundo, isso. Beleza? Legal. Se eu abrir o registro, o que acontece? Esses gases vão misturar. Olha aqui, ó. Com o registro aberto, sem reação química, vai ocorrer apenas uma mistura. Vai ocorrer uma mistura. E aí eu vou poder pegar número de mols da mistura, pressão da mistura, volume da mistura, temperatura da mistura. Jogando em Clapeyron, eu tenho isso. Fechou? Bom, conclusão. Se não houve reação, o que nós podemos dizer dessa situação aqui? Ó? Podemos dizer que o número de mols da mistura corresponde ao número de mols da amostra 1 mais da amostra 2, porque não houve reação. Então eu vou ter uma soma do número de mols. E aí eu vim aqui e isolei o número de mols 1, o 2 e o da mistura. Quando eu substituo aqui, ó, eu vou ter essa expressão, que eu posso cancelar os R's, e aí eu tenho esta expressão aqui, ó. Pressão da mistura, volume da mistura sobre temperatura da mistura é igual P1, V1 sobre T1 mais P2, V2 sobre T2. Fechou? E se ao invés de 2 balões eu tivesse 3, 4, ou seja, N amostras, se eu tivesse N amostras de gases se misturando, o que eu teria? Misturando. Pressão da mistura, volume da mistura, temperatura da mistura, P1, V1 sobre T1 mais P2, V2 sobre T2 até PN, VN sobre T. Fechou? Com isso, então, a gente encerra o estudo dos gases. Dentro da termologia, o nosso próximo e último assunto será a termodinâmica. Aí é um assunto um pouco mais longo, tá ok? Grande abraço e bom estudo para vocês.